repensar. Palmeiras e Santos. Verdão pode ser tricampeão paulista nesse domingo. Empate contra o São Avante palestra. A confiança que Abel tem no time e ressaltou o poder de escolha. Equipa que não tem tanto ritmo de jogo, mas é para isto que eu treino os meus jogadores, é para quando o treinador precisa, é para quando nós precisamos poder dar uma boa resposta. Entre alguns talentos citados por Abel estão os jovens Lázaro e Luiz Guilherme, que esse ano já fizeram 7 jogos. O Lázaro foi uma bela surpresa, quem entrou também entrou muito bem. O Lopes, o Luís, que nós estamos sempre à espera que o Luís nos dê o que nos deu hoje. Sempre falo, né? O grupo está sempre preparado, está sempre treinando firme para quando aparecer a oportunidade dar conta do recado. E agora é se preparar para domingo, que tem mais da decisão. O Palmeiras ainda tem 2 dias de treinamento antes de disputar o título paulista contra o Santos. Contamos com o apoio e a vibração dos nossos torcedores. Somos o time do amor, somos o time da virada, é isso que nós queremos ver domingo. Uma coisa é certa, com reservas ou titulares, o torcedor já aprovou o time. No fundo, eu sei que o Abel tem um plano e eu confio no plano dele. Eu tenho certeza que esse título é nosso. Se alguém quiser descobrir o caminho das pedras para levantar essa taça, chame esta dupla. Abel Ferreira e Fábio Carilli. Um tem 2 títulos do Paulistão. O outro tem 3. Abel busca o tricampeonato consecutivo com o Palmeiras. Feito que Carilli já conquistou em 2017, 2018 e 2019 com o Corinthians. Das últimas 7 edições do estadual, eles venceram 5. São os reis da parada. De 2017 para cá, apenas uma final não teve um deles na beira do campo, 2020, quando o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo superou o Corinthians de Thiago Nunes nos pênaltis. No ano seguinte, Abel perdeu na final para o São Paulo de Hernan Crespo. Carilli nunca foi derrotado em uma decisão. O segredo? Ele nos contou em entrevista ao Jogo Aberto. Não é fácil, mas é simples. O que eu aprendi na minha vida, até mesmo quando eu trabalhava numa usina assim, é de trabalhar, né? E uma coisa que eu nunca vou abrir mão na minha carreira é de respeitar as características dos jogadores. Mas assim, não tem outro caminho que não seja preparação, concentração e bastante trabalho quietinho aqui no CT Rei Pelé. É a primeira vez que os treinadores estão frente a frente na disputa pelo título. No confronto direto entre os dois, o palmeirense leva a ligeira vantagem, 2-1. O português venceu no Brasileiro de 2021 por 2-0 e na primeira fase do Paulista deste ano, 2-1. Do Palmeiras, Flaco Lopes! Mas Carilli deu o troco agora no primeiro jogo da final na Vila Belmiro, 1-0 com gol de Otero. Otero pro Peixe na Vila! Aquelas vertentes que têm a ver com a parte de rendimento, técnica, tática, física e mental, na minha opinião, houve uma que esteve abaixo das outras, que foi a parte técnica. Saio satisfeito com o resultado, o Palmeiras também poderia ter feito, né? Como a gente também poderia ter feito, então 1-0 para nós, numa fase dessa da competição, é de muita importância. Uma história recheada. E tem mais. Tanto para o Santos quanto para o Palmeiras, ver o técnico rival na beira do campo já dá aquele medinho. São carrascos. Abel contra o Santos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E uma dessas vitórias foi só a final da Libertadores de 2020, título alviverde no Maracanã. Fábio Carilli também não traz boas lembranças para os palmeirenses. Foram 12 jogos. 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Um título paulista nos pênaltis dentro da casa palmeirense. No domingo saberemos quem é o grande campeão. Abel Ferreira é fortíssimo em casa, mas Fábio Carilli tem a vantagem do empate. Um duelo equilibrado em que cada um conhece muito bem o trabalho do outro. Não à toa, a admiração é mútua. Me surpreende na equipa do Santos, sendo uma equipa que teve muitas alterações, entraram muitos jogadores novos, está extremamente entrosada e isso parece-me que é competência do seu treinador juntamente com o resto do elenco. 9 títulos a gente sabe que não é fácil, com 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, a gente sabe que não é fácil, não é à toa que chegou, né?
Então isso aí é a competência do trabalho do seu técnico, da sua comissão, o entendimento dos atletas. É muito importante o entendimento dos atletas para que as coisas possam acontecer dentro de campo. 9 títulos que podem virar 10. Abel se tornaria o técnico mais vencedor da história do clube, junto com Oswaldo Brandão. Mas é Carille quem pode alcançar 4 títulos e virar o 4º técnico mais vitorioso da história do Paulistão, junto com Armando Del Débio. Talvez seja sobre isso que eles estejam fofocando aí. E diz aí, pra você, quem será o rei do Paulistão? Essa fila aí tem um motivo. Lá ao fundo, um Abel Ferreira atencioso com os torcedores. Isso aqui vai virar um quadro, vai ficar na porta da minha casa. E eu tenho certeza que quando eu tiver meus filhos, eu vou apresentar isso aqui, esse momento tão lindo que foi conhecer o Abel Ferreira. Emocionado? Tô, nem acredito que ele tirou foto comigo hoje. Imagina então no dia do aniversário. Completando 19 anos, Dimitri veio da Paraíba para conhecer os ídolos. E já sabe bem o que quer de presente. Presente vem do Miguel, Campeonato Paulista, gol de Hendrick Flaco Lopes. Anota aí, pode anotar. Esse 2-0 serviria para o Palmeiras ser campeão, já que o gol de Otero para o Santos na Vila Belmiro deixou o Peixe em vantagem na conquista do título paulista de 2024 e também foi o responsável pela única derrota do Palmeiras na temporada. Esta é uma equipa que nunca desiste, procura sempre o melhor resultado até ao fim. O palmeirense nunca desiste, né? E essa época era Abel, ele conseguiu passar até para os torcedores essa confiança. Então a gente sabe que ele tem um plano no final e a cabeça fria e o coração sempre quente. Ainda mais em se tratando de atuar como mandante. A última derrota nessas condições foi em 19 de outubro do ano passado. 2-0 para o Atlético Mineiro pela 27ª rodada do Brasileirão. Desde então, 14 jogos com 13 vitórias e um empate. Após atuar em 5 jogos na Arena Barueri, período para a troca do gramado sintético de seu estádio, o Palmeiras voltou para casa na vitória contra o Novo Horizontino, que levou a equipe para a grande decisão. Agora recebe o Santos em mais uma final de Campeonato Paulista, assim como foi em 2022 e também 2023, e com algumas coincidências. Na final contra o São Paulo em 2022, derrota no Morumbi por 3-1. Mas em casa o Verdão foi avassalador e aplicou uma sonora goleada por 4-0, ficando com o título paulista. Ano passado a história se repetiu. O revés no jogo de ida foi menor. 2-1 para a surpresa da competição, o Água Santa na Arena Barueri. Mas na casa palmeirense mais um 4-0 e o bicampeonato garantido. Agora é a vez do Santos, que tem a vantagem do empate. Abel Ferreira deixou 7 titulares de fora da estreia da Libertadores, arquitetando um plano para que tudo possa se repetir pelo 3º ano seguido. Mas sim, estamos agora inteiros para preparar essa grande final que vai ser domingo em nossa casa, e mais uma vez convoco todos os nossos torcedores para nos apoiar em todos os momentos, mesmo que a gente entre no jogo e que sofra um golo logo no primeiro minuto ou no segundo, e que contem e queremos o vosso apoio. Se entrarmos e fizermos 1, 2 golos, queremos também o vosso apoio, porque o jogo só acaba quando termina, o jogo só acaba quando o árbitro apita,